Olá, aqui é o pastor mestre Rai Barreto. Nesse pequeno vídeo eu quero explicar para vocês e mostrar aqui na Bíblia como você identificar os princípios de composição hebraica, o método de repetição. Observe aqui, nós estamos em Mateus capítulo 23, versículo 36. Jesus dizendo: "Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração." Presente geração. Uma geração tem 40 anos. Jesus estava falando no ano 30, então ele está dizendo e vai explicar fatos, eventos que vão acontecer nos próximos 40 anos. Mateus 23, 36. Agora vamos aqui para o Mateus 24, 34. No versículo 34, depois de Jesus ter um diálogo com os seus discípulos, fazer uma série de explicações, ele repete o que ele falou anteriormente. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, tudo o que está entre Mateus 23, 36 até Mateus 24, 34, esses dois versículos demarcam. Então, todo esse ensinamento de Jesus, a grande tribulação, o sinal do Filho do Homem, até aqui, acontecerá em uma geração. Agora, preste atenção aqui no contexto. Bem, após os discípulos pedirem para Jesus apreciar a construção do templo de Jerusalém, estando com seus discípulos no Jardim das Oliveiras, os discípulos fazem 3 perguntas. Observe aqui as 3 perguntas. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? A respeito da destruição, não ficaria pedra sobre pedra. Depois ele fala qual sinal haverá da sua parúcia. Aqui no grego é a palavra parúcia. A parúcia é um termo técnico para a vinda de um rei para estabelecer um reino em uma região, em uma província. E a terceira pergunta, e da consumação do século. Essa palavra em grego século é era. 3 perguntas. Quando acontecerá essas coisas, que não ficaria pedra sobre pedra, o assunto aqui é Jerusalém. Qual sinal de Cristo viria para estabelecer o reino dele em Jerusalém, um tempo de glória, profetizado pelos profetas? E aí ele faz uma pergunta a respeito do fim dos tempos. A resposta à primeira pergunta dos discípulos começa no versículo 15. Quando? Eles perguntaram, quando acontecerá essas coisas? Jesus responde, quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda, você tem que ler Daniel 9, 25 a 26, fala da profanação do templo, quando os romanos, no ano 70 depois de Cristo, invadiram Jerusalém, e prestaram culto pagão. Estava se cumprindo Daniel 9, 25 a 26. Então, os que estiverem na Judéia, o assunto todo aqui, Judéia, grande tribulação, os escolhidos, tudo aqui está relacionado à primeira pergunta. Quando sucederão essas coisas? Que coisas? Não ficaria pedra sobre pedra. Então, aqui vai falar do tempo de 70 depois de Cristo, quando o grande general Tito invade Jerusalém e destrói. A segunda pergunta, que sinal haverá do estabelecimento do teu reino, da sua parousia, da presença do rei para estabelecer o reino? Na cabeça dos discípulos não estava a segunda vinda de Cristo. Na mente do discípulo, estavam perguntando aquilo que a mãe de João e Tiago falou. Senhor, quando entrares no teu reino, que um dos meus filhos senta à tua direita, o outro à tua esquerda. O assunto aqui é
a manifestação de Cristo para estabelecer o teu reino, a parousia do rei. Começa aqui, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que tribulação? Essa grande tribulação que aconteceu em Jerusalém, no ano 70. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Isso aqui é uma expressão idiomática. Essa expressão, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, se encontra em diversos textos do Antigo Testamento. Isso aqui foi profetizado contra a Babilônia. Então, essa expressão representa o fim de um império. A luz de Jerusalém iria se escurecer, iria ser a queda da glória de Jerusalém. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Resposta à segunda pergunta. Qual sinal haverá de que o Senhor virá, Parúcia, estabelecer o seu reino em Jerusalém? E Jerusalém será a glória das nações? Quando acontecerá isso? Dentro desta geração. Então, até o versículo 14 fala dos tempos de Jesus. Então, não haverá tribulação para o povo de Deus. Quando o pessoal fala de grande tribulação, né? Logo depois da tribulação daqueles dias, todo o contexto aqui é Judeia. Leia Lucas 21, 20, que ele fala que quando vir de Jerusalém ser sitiada, observai que isso aqui vai se cumprir. Agora, e a resposta à última e terceira pergunta dos discípulos? E a consumação da era? Quando acontecerá? Jesus explica aqui, ó, mas passará, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, o dia é o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia da vingança do nosso Deus contra os ímpios. Os dias de Noé foi um dia de vingança. Contra quem? Quem se foi levado pelas águas? Quem foi levado pelas águas? Foi Noé ou foram os ímpios no dia do Senhor? Um será tomado pelas águas. Isso aqui não fala de arrebatamento. Isso aqui está falando do juízo de Deus contra os ímpios. Então, até o final do versículo 25, todas essas parábolas e esses ensinamentos, Jesus fala a respeito dos últimos dias do tempo do fim. Presta atenção. Método, sistema de repetição, métrica, pontuação, ritmos. A Bíblia tem ritmos, versículos que se repetem e demarcam perícopes, textos. Esta passagem aqui, do versículo 4 até o versículo 14, Jesus fala, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Existe um princípio de método, de escrita e de ensinamento hebraico, que é primeiro o que não é, depois o que é. Primeiro Jesus fala, olha, veja que ninguém te engane. Nada disso que está escrito aqui, guerra, rumores de guerra, Lucas 21 fala de pandemias, nada disso é sinal nem da destruição de Jerusalém, nem da parousia e nem da consumação dos séculos. Vede que ninguém vos engane. Isso tudo é necessário que aconteça, mas nada disso, do versículo 4 ao versículo 14, é evidência das perguntas, da parousia, nem da consumação dos